havia uma incumbência, era para Timóteo guardar o Evangelho. E agora Paulo vai falar no segundo capítulo que para guardar esse Evangelho vai requerer do Timóteo, vai requerer de mim e de você nessa noite aqui, estarmos com disposição para o sofrimento. Essa é a tônica, sofrer pelo Evangelho. E acabamos de cantar músicas aqui que falam a respeito do Evangelho, mas poucos estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. Vamos ver então como que Paulo instruiu o time do Timóteo, além de ele buscar força na graça de Cristo, como é que Paulo procurou incentivar Timóteo na maneira como ele deve guardar o Evangelho. A primeira instrução que eu vejo que Paulo deu a Timóteo na maneira de ele guardar esse Evangelho é que ele deveria ensinar esse Evangelho de forma fiel. É o que diz o versículo 2. E o que da minha parte, Paulo falando para Timóteo, e da minha parte você ouviu, Timóteo, através também de muitas testemunhas, isso mesmo, esse conteúdo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Interessante, né? No primeiro capítulo, Paulo fala: guarda esse Evangelho, protege esse Evangelho, não deixa coisas contaminarem esse Evangelho. Mas a ideia de Paulo não é que Timóteo fique assim, protegendo isso aqui, ninguém vai tocar, ninguém vai macular esse Evangelho, essa palavra. Paulo agora está dando uma instrução de qual seria uma maneira ideal desse Evangelho ser protegido e ser guardado. É através do ministério de ensino. É isso que Paulo está pedindo aqui. Mas não é qualquer tipo de ensino. É o ensino passando para outras gerações, passando um ensino fiel a outras gerações. E também não é qualquer outra pessoa que deve ser incumbida de receber esse conteúdo e continuar passando para os outros. Paulo aqui, ele divide em 4 estágios essa maneira de se transmitir esse Evangelho de uma forma fiel, sem macular, sem deixar nada impuro contaminar. E como deve ser esse processo de passar para frente essa mensagem? Primeiro estágio seria o que Cristo fez com Paulo, né? Ele diz aqui, fica subentendido, né? Que da minha parte ouvistes. Paulo ouviu esse conteúdo de algum lugar, ou de alguém, e foi do próprio Cristo que ele ouviu, e ele está confiando isso para Timóteo. Mas o primeiro estágio é o que Cristo havia passado para Paulo, que ele fala que isso daqui agora é o meu depósito. Hoje pela manhã ainda a gente falou que foi quando Deus levantou Paulo como um apóstolo fora de tempo, e ele trouxe revelações sobre um Evangelho que até então não tinha sido detalhado, é o Evangelho da Graça. Esse Evangelho da Graça, todo o conteúdo para a prática da igreja, os regulamentos da igreja, é como se fosse para Paulo o meu depósito. Isso foi o que Cristo me confiou. E ele vai passar isso para Timóteo. Mas Paulo teve ocasião que ele procurou esclarecer que esse conteúdo não vinha de homem algum, nem dele próprio, não vinha de sabedoria humana. Lá em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, ele fala: não o recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então está aqui o primeiro estágio. Cristo, talvez naqueles 3 anos logo após a conversão de Paulo, lá no deserto, Paulo passou um tempo com Cristo, e Cristo confiou a ele e ensinou muitas coisas. Esse é o meu depósito de Paulo. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio é o que está sendo dito aqui nesse versículo, né? Paulo passando essas verdades, confiando essas verdades para o jovem Timóteo. E o que era então para Paulo meu depósito, lá no versículo 12 do capítulo 1, se tornou no versículo 14 do capítulo 1 o bom depósito. E esse era um depósito que continha sãs palavras, como aparece no versículo 13 ainda daquele capítulo. E eram palavras que
que Timóteo havia a princípio ouvido de Paulo. Mas agora aqui no versículo 2, Paulo vai um pouquinho mais além. Timóteo, você não ouviu esse conteúdo exclusivamente só de mim, porque isso já tem sido disseminado para várias pessoas. Por isso que Paulo menciona aqui através de muitas testemunhas. Não era assim uma tradição secreta, né? Opa, eu estou indo, vou morrer, né? Paulo pensando, estou caminhando, já está preso, caminhando para a morte, então eu vou chamar só um ou outro e vou passar uma mensagem secreta para eles. Não era isso não. A mensagem de Paulo estava sendo difundida para vários lugares. E essas testemunhas que já ouviram o conteúdo do Evangelho poderiam checar se o que Timóteo iria dar continuidade, passando a mensagem para frente, era o mesmo conteúdo que eles já tinham ouvido do próprio Paulo. Essa expressão aqui, muitas testemunhas, é importante, porque logo no segundo século surgiu uma heresia chamada gnosticismo, e eles apregoavam que os apóstolos haviam passado mensagens secretas, e justamente para eles, os gnósticos, profecias, revelações que eram só para eles, eles não podiam compartilhar com os outros. Mas agora Paulo está falando que você ouviu já de mim, mas você também tem testemunhas desse conteúdo que eu já tenho passado. Não tem nada secreto aqui. E o Tertuliano lá de Cartago é que combateu veementemente esse gnosticismo, né? Falando que não, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus não é uma mensagem secreta, é uma mensagem aberta para todas as pessoas. O terceiro estágio é que agora Timóteo, recebendo, então, olha que responsabilidade, né? Recebendo esse conteúdo desse Evangelho diretamente de Paulo, Timóteo tinha que fazer o quê? Transmitir a homens fiéis. Nossa, que tarefa dura, sabe por quê? Porque no final do capítulo 1, Paulo acabou de falar que os da Ásia o abandonaram. Multidão de crentes se afastaram de Paulo. E Timóteo vai ter a tarefa agora de procurar, garimpar no meio desses aí, quem poderia ser um homem fiel, para receber esse conteúdo, para poder esses que vão receber passar para frente. Também provavelmente eu acredito que esses que Timóteo iria procurar deveriam ter o ministério da palavra, o ministério de ensino, porque teria que ser pessoas que iriam passar para frente esse conteúdo. Mas tem uma qualidade, um requisito muito fundamental aqui, é que esses homens, além de possivelmente ou provavelmente serem ensinadores, eles tinham que ser fiéis, pessoas que já se demonstraram dignas de confiança, pessoas que são íntegras, que são corretas com o conteúdo da palavra de Deus. Essa era a tarefa de Timóteo, e esse é o terceiro estágio. E o quarto estágio é que esses homens fiéis que Timóteo teria que procurar e passar para frente a mensagem do Evangelho, esses homens fiéis deveriam procurar outros. Interessante que ele fala aqui que esses homens fiéis deveriam ser aptos ou idôneos. A palavra significa suficiente em habilidade. Pessoas assim adequadas para ensinar outros. É como se fosse assim uma tocha olímpica que estivesse sendo passada para frente. É o meu tesouro de Paulo, porque Cristo confiou para ele, que passou a ser o bom tesouro que deveria ser guardado e protegido, e que agora deveria ser passado de uma maneira fiel a pessoas corretas, pessoas leais, pessoas honestas com a palavra de Deus. Irmãos, isso tem chegado até mim e até você, esse Evangelho. Pessoas procuraram, de uma forma honesta, manter essa palavra pura, tirando contaminações. Não sei como tem chegado o Evangelho até mim e até você, mas a ideia é que essa palavra agora está sendo confiada à igreja. Nós temos a responsabilidade, como igreja de Cristo, de manter
livre de impureza esse conteúdo dessa palavra, dessas revelações, e temos a responsabilidade de passar para frente para pessoas fiéis, pessoas idôneas. Porque se a gente passar conteúdo para a pessoa que não está muito interessada e despreparada, parece que a ideia é que esse conteúdo aqui vai ser maculado, vai ser passado assim de qualquer jeito, vai entrar sujeira. E a ideia é nós procurarmos pessoas corretas para poder passar para frente. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. Nós estamos vivendo um momento em que igrejas têm apóstolos, algumas igrejas têm apóstolos, e eles falam que isso vem de sucessão, como se os apóstolos tivessem escolhido um grupo secreto em que confiou a eles mensagens determinadas só para eles, exclusiva, e eles vieram de geração em geração passando isso para outros. Não, a tradição apostólica é essa, o conteúdo aberto da palavra de Deus deve ser guardado e passado para pessoas fiéis, pessoas corretas. Não é a autoridade apostólica que deve ser passado de uma pessoa para outra, como esses que se dizem apóstolos argumentam. Eu queria dizer uma coisa aqui com relação a isso também. Existem muitas pessoas que estão assumindo posição ou postura de ensinadores. Às vezes as igrejas não são tão criteriosas com os ensinadores, quer seja de escola dominical, quer seja de pregação. Porque as pessoas não estão sendo leais no sentido de serem profundos, usarem uma interpretação coerente das Escrituras, fazerem uma exegese conforme o contexto do que está estudando e passar de uma forma acertada para o público. Às vezes as mensagens são preparadas assim de última hora, de qualquer jeito, sem um preparo antecipado do professor, com alguns cursos adequados para isso, uma dependência completa do Espírito Santo, e a gente tem que tomar cuidado, porque alguns desses que estão nessa postura de ensinadores, uma hora ou outra, por despreparo ou por não dedicar o tempo necessário, podem trazer um ensinamento equivocado, e daí contaminam esse meu depósito, e a gente passa para outros, esses outros ouvem, e vão passar, vão replicar aquilo que a gente ensinou errado. Então é uma grande responsabilidade aqueles que assumem a postura de ensinadores. Bom, essa foi a primeira instrução sobre a maneira que Paulo enxergava de se guardar o Evangelho. Requer ensino fiel para pessoas fiéis. E eles vão passando de geração em geração. Agora, a segunda instrução de Paulo sobre como guardar o Evangelho. Guardar o Evangelho vai implicar em manter foco, ser uma pessoa disciplinada, e olha, vai ter muita luta para se guardar, para preservar esse Evangelho. Eu vejo isso através dessas três ilustrações que Paulo coloca aqui nos versículos 3 até o 6. Lembra o seguinte, Paulo continua falando sobre ensinar. Ele falou de um evangelho, capítulo 1, tem que ser guardado. Agora no início do capítulo 2 ele fala: Timóteo, ganhe forças na graça de Cristo e faça com que esse evangelho vá chegando às outras gerações de uma forma pura, acertada com esse conteúdo. E agora ele vai usar então 3 ilustrações para mostrar que, olha, vai ser uma tarefa difícil de se manter a passagem desse meu depósito para outras gerações de uma forma assertiva e fiel. Ele usa aqui nos versículos 3 e 4 a ilustração de um bom soldado. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo teve experiência suficiente como prisioneiro, não é a primeira vez que ele está preso,
de estar assim, observando os soldados romanos, a postura desses soldados romanos. E ele, inevitavelmente, pôde, através de ver a postura, fazer um paralelo entre o soldado e o cristão. E essa é a ideia que Paulo está tentando tirar aqui dessa ilustração. O soldado que ele está falando aqui, do bom soldado, é alguém que não deixa que os serviços seculares desviem a sua mente do real serviço dele como soldado, de manter sentinela, de fazer o serviço militar. E principalmente de atender ao comando do seu superior. Parece que então Paulo está querendo dizer, nessa tarefa de passar esse evangelho puro para outras gerações, você tem que manter o foco. Porque se você ficar preocupado com as coisas da vida, você vai deixar de ter o tempo adequado para entender direito esse conteúdo e passar de uma forma correta. Eu queria mencionar aqui que, não sei se os irmãos lembram, mas os apóstolos estavam ficando sobrecarregados e chegou no capítulo 6 de Atos que eles resolveram escolher pessoas sérias com Deus para fazer determinados serviços para que os apóstolos ficassem com o quê? Com a oração e com a palavra, para que eles tivessem tempo para isso daí, que as coisas do mundo não ofuscassem ou atrapalhassem e deixassem-os cansados e desviassem a sua atenção, para que eles se concentrassem na oração e na entrega da mensagem da palavra. Irmãos, tem muita gente boa, de capacidade de estudar a palavra, de extrair o conteúdo correto e vontade, disposição para passar para outros, mas eles não têm tempo, irmãos. Eles têm que ficar preocupados com a vida secular, porque eles não conseguem serem sustentados para poder fazer esse serviço com mais aprimoramento. Paulo, por várias vezes, ele teve que fazer tendas para não ser pesado aos irmãos, mas em outros momentos ele falou: eu teria o direito de ser sustentado por estar fazendo esse serviço de entregar essa palavra. Irmãos, se a gente quer pessoas boas no nosso meio, entregando, tendo tempo suficiente para estudar e entregar de uma forma sadia e correta a palavra de Deus, essas pessoas têm que ser valorizadas. Eu acredito que acho que tem temporal na noite de hoje, parece que alguma coisa desse tipo está chegando. Então vamos tentar manter a concentração assim o Espírito não nos atrapalha, nem a mim também. Que chegue alguns dias de chuvas, né? Nós estamos precisando. Bem, então esse é o bom soldado. Ele não fica enrolado com negócios dessa vida. A ideia de passar a mensagem é que a pessoa consiga manter esse foco. Outra ilustração que ele fala aqui está no versículo 5 e já é do atleta, né? Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Em nenhuma competição um atleta procura dar demonstração de habilidade ou de força de uma forma assim, por um acaso. Vou chegar na frente de todo mundo, vou demonstrar minhas habilidades e minhas forças. Falando de atletas realmente de competição. Eles têm regulamentos a seguir, inclusive alguns deles até na maneira de se prepararem antes da exposição ou antes de mostrarem suas habilidades ou competirem. Eles têm regras a seguirem. E quando estão competindo, também devem seguir essas regras. Porque se alguém for pego, por exemplo, no teste antidoping, eles podem ganhar, mas se for descoberto, eles perdem o prêmio que deveriam receber. E Paulo está falando, nesse trabalho de ensinar a palavra, também tem que se seguir regras. Não só manter o foco como um soldado militar que está pronto a ouvir as ordens e seguir, sem desviar o foco com as coisas seculares, mas é alguém que segue fielmente as regras.
para poder receber coroa, a recompensa disso daí. Em alguns momentos no Novo Testamento, é falado que a vida cristã é como se fosse uma corrida. Paulo, por exemplo, fala lá em 1 Coríntios 9, que a gente deveria ter autodisciplina nesse treinamento. Eu não fico esmurrando no ar, eu quero dar golpes corretos. Ele está falando de aplacar o seu velho eu ali, né? Em Hebreus 12 fala para a gente assim, se despir de todo peso morto. Nessa corrida a gente não pode, tem que ter roupa leve, não deve ficar carregando coisas que atrapalham a cada um de nós nessa corrida. E agora aqui ele fala que a gente tem que ser honesto, tem regras, tem maneiras certas de se fazer a coisa. Não é aquela ideia de que os fins justificam os meios. Tem a maneira certa de se processar esse caminho de se levar esse evangelho, esse conteúdo do evangelho. E o versículo 6 fala da outra ilustração, né? Fala do lavrador, ou do agricultor. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Interessante que o sucesso de um lavrador é a persistência dele. Vai ser muito suor além de habilidade. Ele vai ter que saber realmente a época certa de lançar a semente. Ele vai ter que ser muito persistente, porque às vezes as intempéries da vida não estão colaborando para ser um momento adequado para lançar a semente. Às vezes ele vai aguardando até o último momento, ou caiu algumas chuvas, daí ele lança a semente já, com o solo já preparado ali, e daí ele fica zelando pelo solo ali, até uma hora realmente o negócio brotar e vir os frutos. E ele seria, por direito, a primeira pessoa a desfrutar do grande labor, do grande luta em estar zelando ali por aquele plantio. E essa é a ideia que Paulo está querendo também passar para Timóteo. Não vai ser fácil, vai ser muito trabalho. Procurar pessoas que estão se deserdando aí para serem pessoas fiéis, para passar para frente, você vai ter muito trabalho. Vai ter que ficar muito junto ali, vai ter que ter paciência. E a Bíblia alerta que os preguiçosos não colhem esses frutos. Por exemplo, lá em Provérbios, é um livro muito interessante nesse sentido, ele fala: o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Em outra ocasião, ainda aqui em Provérbios, diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. E diz também: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, a superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Então, nesse serviço, irmãos, de trabalhar para zelar por esse trabalho, pelo conteúdo do Evangelho, vai haver muita luta, muita persistência. A Bíblia afirma que nos últimos tempos, que eu acredito que já faz parte do que a igreja está passando, as pessoas os crentes não vão dar ouvidos à verdade. Vão querer mensagens assim mais agradáveis, mais leves, que como se fosse assim, sentindo cera no ouvido e o mensageiro falar coisas gostosas dessa coceira aí. Eles não vão suportar a verdade. E vai ser trabalhoso manter a palavra purificada, livre de contaminação, passando para outras gerações. E o versículo 7, Paulo diz: pondera o que eu acabo de dizer. O que ele acabou de dizer? Vai passando as gerações, e olha as ilustrações que eu estou dando para você. Como um soldado que mantém o foco, não se desvia, né? Como um atleta que corre ou faz o seu exercício conforme as regras, e como um lavrador, vai ser muito trabalhoso. Então pondera o que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aqui, irmãos, é mais do que um mero desejo que Paulo
Paulo está tendo para com Timóteo. A ideia aqui é que tem uma promessa aqui por detrás. É um processo que tem dois lados aqui. Tem um lado humano e tem o lado divino. O lado humano é esse que Paulo está falando para Timóteo aqui, ó. Pondera, medita nas coisas que eu estou te falando. Pega esse conteúdo que eu estou acabando de falar aqui e se concentra nele, coloca a sua mente nele. E quando um crente faz isso, daí vem a parte de Deus. A promessa que está contida aqui nesse versículo. Deus vai te dar compreensão. O lado humano é meditação. O lado divino é iluminação, fazer entender. E isso tem tudo associado a guardar esse Evangelho. E a terceira e última instrução de Paulo são os versículos 8 até 13, que guardar o Evangelho vai envolver sofrimento. Paulo disse, ó, nenhum soldado, nenhum atleta, nenhum agricultor sabe que vai ganhar grandes coisas se não sofrer, se não buscar. Então agora Paulo vai falar assim, agora eu vou passar a mostrar a você algumas experiências para você lembrar. E esse serviço vai ser com muito sofrimento. E a primeira experiência que Paulo vai falar aqui para Timóteo é a experiência do próprio Cristo no versículo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu Evangelho, que é aquele depósito, o meu Evangelho de Paulo, é aquele depósito que ele está passando para Timóteo e nós, igreja, é que temos que agora zelar, né? Mas ele fala aqui, ó, lembre-se de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do Evangelho. Hoje pela manhã eu fiz uma pergunta, né? Quantos evangelhos existem, né? E foi mencionado um evangelho e tal, né? E eu citei o evangelho do reino, o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, o evangelho da graça, né? Mas e eu disse que há uma diferenciaçãozinha entre esses aí, né? Mas parece que tem um cerne que liga a eles. Cada um dá um enfoque, mas o cerne é Jesus Cristo. Jesus Cristo está contido, ou é a grande centralidade nesses evangelhos aí, né? Mas tem-se diferença no conteúdo que se passava desses evangelhos, né? Fechando parênteses aí da informação de hoje de manhã. Mas e agora perdi meu pensamento aqui. Jesus Cristo é o centro desse meu evangelho. E para que Timóteo pudesse aguentar firme nessa tarefa de guardar, passando para outras gerações, Paulo fala assim, ó, lembra lá do Salvador Jesus Cristo. E Paulo menciona duas áreas em especial que deveria estar na lembrança do Timóteo. Ele menciona aqui da ressurreição dos mortos, falando de Jesus Cristo, e fala que ele é da descendência de Davi. Talvez essas duas informações em especial queiram dizer da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus. Paulo já fez isso lá na carta aos Romanos, para quem conhece a carta aos Romanos. E também fala, está incluída a ideia da obra salvadora de Jesus. Então, quando ele menciona essas duas referências à ressurreição dos mortos, somente alguém sem pecado poderia ter feito isso. Quando fala ressurreição dos mortos, está falando, ó, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Por isso que com o seu poder ele levantou Jesus de entre os mortos, né? E a descendência aqui de Davi está falando também dessa humanidade do próprio Salvador Jesus Cristo. A memória humana, ela é comprovadamente fraca. A gente se esquece de muitas coisas, né? E é bem possível que a gente se esqueça do quanto custou ao nosso Salvador Jesus realizar a obra da salvação. Ao ponto tal de o próprio Jesus deliberadamente estabelecer uma reunião, uma cerimônia para os crentes celebrarem em qualquer ocasião que fosse possível. Não necessariamente aos domingos, em qualquer momento que fosse possível. Quantas vezes quisesse, que a celebração da ceia do Senhor.
Jesus deixou dois emblemas para a gente recordar, uma memória do que Ele fez por nós. Por isso que Paulo está chamando a Timóteo, lembra da experiência do nosso Salvador. Para Ele ter glória e ser levado aos céus, teve sofrimento. Para você manter puro esse Evangelho, vai ter sofrimento. E agora, versículos 9 e 10, Paulo fala da sua própria experiência como apóstolo. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, como eterna glória. Paulo estava sofrendo pelo Evangelho, era um prisioneiro, e ele estava sofrendo pelo Evangelho como um malfeitor, como um prisioneiro comum, um criminoso comum. E olha que ele era cidadão romano, então ele tinha muitos direitos como cidadão romano, e ele era inocente. Mas por causa do Evangelho, ele era um prisioneiro comum, sofrendo ali por causa do Evangelho. E a ideia aqui não é que Paulo está querendo fazer apenas um contraste da vida dele com relação ao Evangelho, quando ele diz assim: sofro prisões, mas a palavra de Deus não está presa. Então não é só fazer um contraste, né? Estou preso, a palavra de Deus não está presa. A ideia vai muito mais além. Parece que a ideia dele é falar da relação entre causa e efeito. Ele fala aqui: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação. Aqui tem um assunto pesado aqui, teológico, né? Porque fala aqui, por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação. Estou sofrendo prisões por causa deles, para eles obterem salvação. E então aqui talvez poderia reforçar a ideia da teologia calvinista, né? De que Deus escolheu alguns para a salvação, enquanto Ele escolheu outros para a perdição. A gente tem que se perguntar aqui, qual aspecto da salvação está sendo referido aqui. Toda vez que aparecer a palavra salvo, salvação, a gente vai ter que sempre estudar todo o contexto para a gente descobrir qual é o aspecto da salvação que está sendo mencionado aqui. E a gente vê pelos versículos que vêm posterior a esse daqui, que o conteúdo está falando da fidelidade de Deus no processo final da salvação do crente. Deus, Jesus, vai permanecer fiel nos finalmente dessa salvação. Lembrando que, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos na segunda fase da salvação, né? Porque quando a gente está lutando com a natureza pecaminosa para a gente se manter santo, né? Está falando da santificação. A ideia de Paulo aqui é que os eleitos, e se você lembrar lá o que fala sobre os eleitos em Efésios capítulo 1, versículo 4, fala que Deus nos elegeu nele, Jesus Cristo. Nunca é eleição fora de Jesus Cristo. Lá em Efésios 1, capítulo 4, quem está sendo eleito são as pessoas que já estão em Cristo. E lá fala que, então esses que já estão em Cristo, eles foram eleitos para serem o quê? Serem alguma coisa perante Deus. Não fala que são eleitos para a salvação. Eu não acredito que existe essa ideia, ou esse pensamento teológico de eleger alguns para a salvação e eleger outros para a perdição. Parece que a eleição é somente para quem já é crente. E são eleitos para alguma coisa. Então Paulo está falando, por causa desses que são eleitos para essa alguma coisa, é que eu estou sofrendo com esse Evangelho. Porque eu quero que o Evangelho fique livre para eles entenderem o todo e se apropriarem do todo na sua vida cristã. Porque a salvação não é só se livrar do inferno, a salvação a gente pode já se beneficiar, se apropriar dela através da nossa carreira cristã aqui. E ela vai culminar um dia na nossa glorificação.
Então Paulo está falando assim, ó, não tem problema que eu fique aqui prisioneiro. Se esse conteúdo chegar a esses eleitos e eles descobrirem as belezas, as profundidades, os benefícios, as bênçãos desse evangelho e procurarem desfrutar disso, isso é o que importa. Eu ficar aqui preso não tem nenhum problema em relação a isso. E ele então fala agora da experiência cristã em geral, nos versículos 11 a 13, que é onde eu mencionei a fidelidade de Deus nesses versículos aí, e relacionei a palavra salvação do versículo 12. Diz aqui em versículos 11 a 13, fiel é a palavra, vendo a ênfase em fidelidade, por várias vezes aparecer aqui nesse contexto de versículos 11 a 13. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É aqui que eu entendo que Paulo está falando da salvação dos eleitos num contexto da carreira cristã, e não naquela ideia de fui eleito para então agora aceitar a salvação pela graça. Está falando da salvação nesse processo da carreira cristã, por causa dessas expressões que ele está usando aqui nesses versículos, né? Então é essa certeza que Jesus Cristo vai ser fiel com os crentes até o fim, é que vai trazer assim um reforço para Timóteo, para enfrentar os sofrimentos na hora de levar o Evangelho e manter puro, guardado esse Evangelho. Primeiramente no versículo 11, ele fala que quando a gente partilha da morte de Cristo, a gente partilha junto com Ele, significa participar da vida dele. Essa expressão aqui, se já morremos com Ele, eu creio que esteja se referindo a morrer para nós mesmos. Esteja se referindo àquilo que Paulo fala lá no capítulo 6 em Romanos, de fazer morrer a natureza pecaminosa. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ao ponto tal de Paulo falar em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, Cristo está vivendo em mim, porque já morremos com Jesus. Fiz morrer o meu eu, o meu ego. E somente vai participar da vida de Cristo quem fez morrer o eu. Por isso que eu acredito que está falando da carreira cristã. Você que está aqui, que é crente, se você dia a dia deixa o seu eu tomar lugar, esse seu eu muitas vezes vai te levar para longe de Cristo. Não tem como você partilhar da vida de Cristo se você não aplacar, igual Paulo falava, não, eu desfiro alguns golpes bem certeiros para manter esse meu eu aplacado, para poder Cristo aparecer. Então a ideia aqui é que quem partilha da morte com Cristo significa que não vai partilhar também da sua vida, vai poder experimentar a sua vida. No versículo 12, a primeira parte, se perseverarmos, logicamente com Cristo, né, também com Ele reinaremos. A ideia é que quem persevera na vida cristã, na vida com Cristo aqui na terra, vai ser participante ativo no reino futuro de Cristo, que é aquilo que mencionamos hoje pela manhã, o reino milenar. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Em vários momentos fala que nós vamos reinar com Cristo. Mas agora Paulo está mencionando aqui, quem realmente vai reinar, vai ser ativo no reinado de Cristo, vai ser aqueles que perseveram na carreira cristã. Porque tem crentes que não perseveram nessa caminhada com Cristo, desanimam facilmente. E Cristo quer compartilhar esse seu reino com esses que perseveram. E fala ainda no versículo 12, e se o negarmos a Cristo, Ele por sua vez nos negará. Talvez isso daqui seja um eco daquela advertência que Jesus disse lá em Mateus 10:33, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Eu acredito que ele esteja se referindo aqui àquele dia do julgamento, do bema de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. E a ideia é que alguns crentes serão salvos, mas eles vão sofrer prejuízos com relação aos elogios e às recompensas de Deus. Quem me negar, eu também o negarei. E sabe por que aqui não está falando de salvação? Uma dica aqui: quando o texto estiver falando de coisas que a pessoa faz, então quer dizer que não está falando de salvação, porque salvação depende de fé e não do que a pessoa faz. E aqui está falando, se a pessoa o negar, e aqui está falando para crentes, eu o negarei. E a ideia, eu creio que é nesse julgamento que Jesus vai fazer desses crentes. E a última expressão: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se a gente chegar a se desviar de Cristo, está falando aqui que Cristo não vai se desviar de nós. Não está na natureza de Deus, por causa de eu ser infiel, dele então falar assim: então também não vou te dar aquilo que eu te prometi. Ele permanece fiel. E eu creio que aqui está associado à salvação do crente. Por isso que eu estou entendendo que o contexto daquela palavra salvação tem a ver com esses 3 versículos aqui. Está falando desse caminhar de vida cristã. Que lá no final, se a gente, por exemplo, for infiel, ele continua sendo fiel. Não vai negar o que prometeu, que quem crê em Cristo tem vida eterna. Concluindo, guardar o Evangelho, então, vai exigir discipular potenciais mestres, porque esses mestres vão ficar passando para outros idôneos para continuar essa cadeia de ensino. E temos que, então, buscar potenciais mestres para continuar passando esse conteúdo. Guardar o Evangelho significa não ficar enrolado com os negócios dessa vida, como um bom soldado. Significa ser fiel aos regulamentos que o próprio Senhor tem determinado. E assim a gente vai receber o prêmio, como um atleta. E significa trabalhar com muito labor, para um dia os frutos aparecerem. E para a gente não perder o foco, Paulo está falando assim: olhe para as experiências, a experiência do próprio Cristo. Olhe para a minha própria experiência, Paulo fala, e olhe para a experiência cristã. Em todos esses momentos houve sofrimento. Por isso, as bênçãos fluem através de esforço. O fruto vai vir através da labuta. A vida de Cristo vai vir através de morrer no nosso eu. E a glória um dia vai vir através de sofrimento. Por isso, nosso tema é: guardar o Evangelho requer disposição para o sofrimento. Você espera que a vida cristã seja fácil aqui na terra? Você ensina para os seus colegas, seus amigos e parentes: aceite Jesus e sua vida vai ser um mar de rosas? Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina que quem quer ser cristão vai ter sofrimento, porque sem esforço não tem recompensa, e sem luz não há coroa. Você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Nós temos um conteúdo importante aqui, e nós temos como igreja responsabilidade para preservar. Vamos entrando cada vez mais no momento da história da igreja que os próprios crentes não vão suportar a verdade. Não sei se você é um desses que está aqui essa noite. Eu gostaria de ouvir uma mensagem um pouco mais tranquila, né? Mas nós devemos preservar esse Evangelho, esse conteúdo que foi passado para nós, com todas essas características do sofrimento. Não aguarde vida fácil, não, vai ser difícil. Mas por isso que temos que, como Timóteo, nos buscar força na graça de Cristo, conforme falou no versículo 1. Que você possa ser um desses, como Timóteo, como homens fiéis, para juntos preservarmos essa palavra. Amém?